Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Espiritualidade e Vida, nosso espaço de reflexão profundo sobre temas que tocam a alma. Hoje eu vou falar sobre um tema que geralmente encanta, provoca muita curiosidade, muito interesse, mas também muita confusão. Nesse campo espiritualista, a gente tem muita gente séria, comprometida com os temas, com os assuntos espirituais, tratando com responsabilidade, como a gente também tem muita gente aventureira, iludida, trazendo às vezes mais confusão do que inspiração ou esclarecimentos, E quando se fala de amor, do tema amor, relacionamento, geralmente é um lugar perigoso de se mexer, de se comprometer. Então muitos espíritas e até espiritualistas até fogem desse assunto pelo quanto ele é polêmico e às vezes difícil de ser explicado, de ser raciocinado mesmo, Envolve muito mais emoção do que razão, mas a gente precisa falar sobre isso. É um dos temas, é o principal tema dos livros que eu psicografei, dentro do meu processo, dentro do meu caminho. Então é uma missão minha e um caminho que eu preciso fazer e esclarecer aí sobre isso. Não é sobre um amor romântico, Precisa ficar muito claro desde sempre que as pessoas muitas vezes estão atrás desse tema e buscando esse tema pensando no amor romântico, nos encontros mágicos da vida. É um encontro mágico, sim, é um amor bonito, sim, mas não é esse amor romântico, relacionamento padrão que a gente até então conhece. Então, por isso que exige muita responsabilidade espiritual, emocional e mental na vivência desse processo, que na verdade só quem vive mesmo vai poder se compreender dentro desse caminho, E existe necessidade do acolhimento, da compreensão, da união, de pessoas vivendo esses processos, para que a gente possa, unidos num amor que é um amor incondicional, conseguir cumprir o verdadeiro propósito desses encontros, do encontro de chama gêmea. Então vamos falar sobre isso com uma seriedade, não de forma leviana, tentando fazer com que as pessoas compreendam esses processos espirituais, as relações, e sem romantizar sofrimento, sem romantizar relacionamento abusivo, enfim, tentar esclarecer realmente esse tema da maneira como ele merece e precisa ser esclarecido, como um tema espiritual. Então esse é um convite para quem quer entender essa jornada de forma consciente, amorosa e responsável. Se você tem interesse nesse tema, se imagina dentro de um processo, vive uma relação conflituosa, que você acredita que seja uma relação forte, espiritual, e que venha para contribuir com o seu crescimento, que fique muito claro isso, o propósito é esse. Então vem com a gente, vem comigo, senta, pega um chazinho, um cafezinho e vamos refletir aqui junto comigo sobre o que eu pude aprender sobre isso até agora. Então as chamas gêmeas, elas são duas almas que compartilham a mesma origem espiritual. É assim, como se fossem dois polos de uma mesma essência divina que se separam para cumprir missões diferentes aqui na Terra, Não só na Terra, mas durante um processo, uma jornada das almas. E aí, em determinado ponto dessa jornada, elas vão se reencontrar aqui na Terra. E esse reencontro geralmente vai ser intenso, muito emocionante, muito profundo. É algo realmente assim, fora de todos os encontros comuns que a pessoa já teve. Então, é reconhecível de imediato, assim, você percebe, você sabe que aquela pessoa é importante para você, você nem sabe como, nem porquê, mas é um sentimento profundo que envolve as duas almas quando elas se encontram. Isso pode acontecer até inicialmente à distância, Hoje em dia com as redes sociais, com mensagem. Muitas sonham uma com a outra
mesmo antes de se conhecerem, e depois acabam se encontrando e reconhecendo que é a mesma pessoa do sonho. Então são histórias assim muito profundas mesmo, que envolve um encontro que não tem como fugir de compreender que é algo fora do comum. Então esse reconhecimento ele é imediato, é como se a alma dissesse assim: nossa, é essa pessoa, só que você não sabe, né, ainda tudo que virá, mas você já sabe que é alguém muito importante, que aquele encontro, aquela pessoa é essencial para você, é um encontro de essência, como se você encontrasse parte da sua essência ali. E aí vem o primeiro ponto mais importante, né? Porque não é um relacionamento qualquer, e nem é uma desculpa para aceitar a dor em nome do amor. Então a gente vai precisar entender tudo isso, porque às vezes fala assim: mas então se é essa pessoa, se eu reconheci como alguém essencialmente divino na minha alma, tudo, então eu tenho que suportar tudo. Não, também não é assim. Então as jornadas das chamas gêmeas, ela não é um romance idealizado, é uma cura espiritual, é um processo de evolução mútua dessas almas, acima de qualquer coisa. Então, o que acontece? No início vai parecer mágico, é um amor que, para quem já tem um pouco de conhecimento ou crença, vai entender que aquilo vem de outras vidas, que não pode ser uma coisa superficial, momentânea. É uma conexão muito forte, que toca em lugares da alma assim, que nunca foram acessados, então é muito profundo. E com essa intensidade, os desafios também são tão profundos quanto os sentimentos são. Aí depois desse encantamento vão surgir os conflitos, né? Até pela intensidade. Então vai acontecer desencontros de ideias, desencontros de modo de vida, desencontros de estado civil. Vários desencontros podem acontecer e que vão tornar esse encontro desafiador, né? E aí vem os afastamentos. O afastamento geralmente provoca, cutuca feridas antigas de cada uma dessas pessoas, que são seus medos, seus traumas, tudo que essa pessoa precisa curar para que ela desperte para uma consciência maior, para que ela cresça, para que ela evolua, e nesse caso de uma forma um pouco rápida. É um processo evolutivo que, a partir do encontro com essa outra pessoa, ele precisa ser acelerado. Então é muito forte, muito intenso. Isso acontece porque essa é uma jornada que convida, né? É o chamado, é um convite para a transformação interior daquelas pessoas que têm como contrato, como compromisso encarnatório, um trabalho mais ostensivo, mais presente, mais, como que eu posso dizer, envolvido com a espiritualidade, né? Como intermediário, como médium. Então aqui, o que é importante a gente dizer, né? Primeiro ponto de quem está passando por um processo assim é entender que a dor não é o sinônimo do amor. A dor, ela é o sinônimo de que alguma coisa precisa ser curada, até para que se possa deixar que o amor flua, né? Então a chama gêmea, ela não vem para te machucar, mas o processo pode te obrigar a olhar para feridas que te machucam. São feridas antigas, são dores, traumas, né? Com rejeição, com abandono, com injustiça. Então essa pessoa, inconscientemente, ela acaba te provocando isso, não porque ela veio para causar essa dor, mas ela veio para te despertar. Então, o teu processo de despertar exige que você olhe para tudo que precisa ser olhado. E o mesmo você vai provocar nessa outra pessoa, de uma forma direta ou indireta, mas cada uma no seu tempo. E aí eu vou explicando aos poucos, a gente vai entendendo isso. E isso, assim, precisa ser muito bem cuidado, né? Para que não se torne destrutivo, para que você realmente veja os propósitos bons e melhores nesse caminho, né? O que esse amor veio te mostrar, né? O que esse crescimento pode contribuir para a sua vida num contexto geral e para a vida de outras pessoas através dos seus dons, através desse despertar, né? Então, a gente vê muita gente
preso em relacionamento abusivo, manipulador, tóxico e ainda acreditando que está numa jornada de chamas gêmeas. É isso que a gente vê muito hoje na internet. Isso é muito sério, a gente precisa ter cuidado. Não é sobre isso. Jornada de chama gêmea não é relacionamento abusivo, manipulador, tóxico. Não é alguém que está na sua vida para te fazer sofrer. Essa pessoa te causa dores por não poder estar ao seu lado, por às vezes precisar te rejeitar, te abandonar no meio do caminho por questões dela que envolve a consciência de cada uma, mas não é uma pessoa que intencionalmente vai te fazer mal. Então isso precisa ficar muito claro. Amor espiritual, ele não dói dessa forma que destrói a sua autoestima, que te isola, que te controla, né? Se você está sofrendo, sendo desvalorizado, humilhado ou desrespeitado, isso não é espiritualidade, isso é abuso. Agora, se você está sofrendo por uma situação, uma circunstância de um amor impossível, de um amor mal resolvido, onde se sobressaia o cuidado e o amor, às vezes até nos silêncios, às vezes até no afastamento, às vezes até na ausência, aí sim você pode entender que isso de alguma forma está te fazendo pensar, crescer, evoluir. Então é diferente. O amor abusivo, né, o que não é amor, a relação abusiva, ela não tem um propósito de crescimento, ela não contribui para a vida de ninguém, né? Ao contrário, só destrói e diminui. Agora, um amor espiritual, você claramente vê que apesar da dor, apesar das dores que você é obrigado a suportar pelos seus processos de crescimento, não é um abuso, né? Não existe uma intenção clara de ninguém fazer ninguém sofrer aí. Então, uma relação espiritual verdadeira, o primeiro ponto que você vai entender é que ela está promovendo um crescimento. Isso fica muito claro na jornada de chama gêmea. Você sabe que está doendo, mas que você está crescendo e a outra pessoa também. Que vocês estão fazendo escolhas e promovendo um caminho direcionado para o bem, dentro das circunstâncias que vocês têm em mãos para viver hoje. Às vezes até por causa da intensidade é impossível conviver. Então também é amor quando você se afasta para preservar o emocional, o mental, né? Então a relação espiritual de chama gêmea verdadeira, ela promove crescimento, liberdade, cura e verdade, mas envolve desafios. Então vamos diferenciar aí dores destrutivas de desafios de crescimento que a gente precisa enfrentar. E aí é muito importante cuidar da saúde mental nessa jornada, né? Porque como existe muito sentimento, muita intensidade, pode ser necessário buscar a ajuda espiritual é essencial. Agora, a ajuda psicoterápica ou psiquiátrica também pode fazer parte desse processo, de acordo com as emoções, com os momentos onde essas dores, esses acessos mais profundos da alma podem sim parecer aí com uma depressão, né, angústias muito fortes, ansiedade. Então tudo isso precisa sim de um olhar para a saúde física e mental, né? O autocuidado junto com o autoconhecimento é fundamental nessa jornada. Então é importante saber buscar ajuda, buscar acolhimento, os estudos, né? Caminhar com serenidade e tentar não caminhar tão só. É um processo muito solitário, mas onde, né, se você buscar com cuidado, com carinho, você vai encontrando apoio. E não é tão solitário no sentido de que é espiritual, então existe toda uma equipe, todo um caminho, toda uma luz também envolvendo aí para que esse processo aconteça de uma forma melhor possível, né, dentro daquilo que é o desafio. Essa jornada de chama gêmeas, ela mexe profundamente com o emocional, né, com o sistema nervoso, com as nossas crenças e feridas. Então, por isso, a importância do cuidado. A gente tem que olhar, sim, com os olhos da espiritualidade, que é o que eu trago aqui um pouco, mas a gente precisa olhar, né, para a nossa vida material, com os recursos terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos e tudo que pode ser utilizado, que também é espiritual, porque você cuidar de você usar os recursos que hoje a gente tem na Terra para tornar esses processos
atravessar esses processos com saúde, com dignidade, é muito importante. Então, não existe um conflito aí entre espiritualidade e saúde mental. O cuidado, ele tem que ser feito nas duas esferas, em qualquer processo espiritual. Um completa o outro, né? As terapias energéticas, tratamentos psicológicos, acompanhamento psiquiátrico, tudo é cuidado, tudo é amor próprio, tudo é autoconsciência, tudo faz parte do desenvolvimento espiritual também. E eu posso dizer, né, que essa jornada é profunda demais para tentar viver sem recursos, sem ajuda. Então, as ajudinhas que forem possíveis, o cuidado que for possível, né, a gente precisa buscar aí para atravessar esses processos com amor mesmo, com serenidade, com equilíbrio. Importante a gente pensar também que muitas pessoas que estão nessa jornada de chamas gêmeas ou que pensam estar nessa jornada, que também é importante pensar muita gente pensa estar na jornada e não está, mas acaba crescendo e evoluindo também enquanto espírito, enquanto pessoa, porque esse é um papel das chamas gêmeas reais também, despertar em outros o interesse do crescimento, né? E todo mundo, todas as almas precisam crescer, então não tem importância nenhuma se a pessoa pensa que está numa jornada de chamas gêmeas e de repente aquele encontro nem era nada disso, era só um relacionamento abusivo, mas ela se identificou como chama gêmea e se cuidou e, né, aos poucos conseguiu se afastar e depois chega lá num determinado ponto e fala, nossa, mas acho que não era isso, encontra outra pessoa com uma maior profundidade e fala, nossa, não era nada disso, mas você cresceu, e isso que importa. Então o chama gêmea não pode ser um prêmio, um rótulo, né? É uma missão espiritual. Então se você pensa que está numa missão espiritual, cuide dessa missão enquanto acredita nisso, né? E o foco aí real é o despertar da alma para servir o mundo com amor, luz, consciência. Isso é coisa que todo mundo pode fazer, independentemente de acabar tendo um caminho de chama gêmea, digamos assim, validado, concretizado pela espiritualidade, que em determinado momento do processo fica muito claro, né? É muito explícito, não, você é e aqui está a sua missão, né? Agora, que isso não tenha acontecido, mas a pessoa já se colocou numa missão de amor, luz e consciência, tá tudo certo também, né? Era um caminho, uma jornada tão linda quanto de chama gêmeas. Então, a gente não pode rotular e achar que ser chama gêmea é ser melhor que ninguém, ou que precisa ser chama gêmea para se cuidar espiritualmente, para viver uma missão, para enfrentar, né, os processos. Então, o mais importante aí é compreender o caminho como amor, né? Sem abuso, sem perseguição, procurar controlar aí os impulsos da carne e da matéria para viver a jornada de forma espiritual da maneira como tem que ser. Se vai concretizar o fato de que é ou não uma chama gêmea, na verdade tem pouca importância, porque o caminho do crescimento é para todos. E é importante compreender também, independentemente de ser ou não chama gêmea, que muita gente acredita, porque a minha chama gêmea a gente tem que acabar junto a qualquer custo, eu tenho que ficar com essa pessoa. Não, também não, né? A gente não tem que ficar com ninguém, existe o livre-arbítrio em qualquer circunstância. E inclusive o principal ponto da jornada de chamas gêmeas, muitas vezes, é fazer essas escolhas entre ficar junto ou não, da maneira que seja melhor para si e para o mundo, né? Porque não adianta duas pessoas ficarem juntas se isso for atrapalhar algum processo, alguma coisa que elas já assumiram com outras pessoas, ou se isso for atrapalhar sonhos e projetos que ela construiu antes de conhecer essa pessoa, ou se pela intensidade o convívio se torna muito difícil também, né? Porque tudo é muito intenso no encontro de chama gêmeas, tanto o sentimento bom quanto os sentimentos ruins. E nós somos, né, pessoas, vivemos nossos sentimentos e emoções. Então, se não existe a possibilidade de um convívio de amor, de paz e de luz, às vezes a escolha mais sábia é o afastamento, é viver em separação. E é possível fazer isso com afeto, com responsabilidade, com equilíbrio,
né? Assim como também é possível, quando possível, construir uma relação amorosa, de proximidade, de convívio. Então, cada caso é um caso e as escolhas vão depender sempre das circunstâncias melhores para ambas as partes. Então, não existe essa determinação de que, nossa, eu me reconheci no processo de chama gêmea, eu sou chama gêmea, e em determinado momento, meu mentor espiritual, meus guias e tudo confirmaram para mim, né, no meu processo. Eu já estou, inclusive, trabalhando na minha missão, mas eu tenho que ficar com essa pessoa. Esse é um pensamento que realmente pode até atrapalhar o caminho, porque não existe essa obrigatoriedade, né? Embora, lógico, como é um caminho de amor, existe sim todas as fases, e uma delas, e a final, é a união, né, dessas duas almas novamente em essência. Só que isso pode demorar uma vida, 2 vidas, 10 vidas, pode acontecer aqui, pode acontecer no plano superior, então não existe uma determinação, é importante a gente saber disso. O propósito do encontro não é um relacionamento amoroso, um casamento, é cumprir um propósito do que esse amor desperta nessas duas pessoas. Então, o plano encarnatório, ele envolve o amor, mas ele envolve muito mais aí o serviço, a influência positiva dessas pessoas na vida, a inspiração que uma gera na outra, né? E não apenas para elas, mas acaba sendo reverberando para toda a coletividade, que é um processo, uma jornada espiritual de pessoas que estão em trabalho para a evolução do planeta Terra, né? Então é uma responsabilidade muito maior, muito grande, onde as decisões que fazem uma com a outra influencia de forma direta no amor incondicional, né? Num amor, digamos assim, mais coletivo, mais planetário, e não nessa relação material e física de relacionamento amoroso que a gente entende aqui na matéria. Então, assim, para quem está vivendo alguma coisa intensa, fora do comum, que se sente desafiado a crescer, curar, se transformar, então esse pode ser um chamado da sua alma. Você pode ser uma chama gêmea em processo, né, para trabalhar, para receber um chamado, né? Mas é importante ir com calma, com responsabilidade, cuidando de si, das suas emoções, do corpo, da mente, com bastante carinho, com bastante cuidado, e não se entregar, né, às ilusões, a relacionamentos que às vezes você acha que pode ser um relacionamento de chama gêmea e pode não ser, né? E se for, é desafiador. Entender isso como um caminho desafiador para o crescimento e buscar focar no crescimento que isso está trazendo. E não na pessoa, e não na fixação por alguém, né? Mas no que esse despertar pode te levar em busca de si mesmo, da sua própria essência, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, aceitando as circunstâncias como são, respeitando os limites e escolha do outro, amando independentemente desses desejos, né, materiais, dessa vontade de ficar junto, às vezes compreendendo as dificuldades do outro e os níveis diferentes de consciência que geralmente um está ainda do outro, porque um vai despertar primeiro, o outro leva mais tempo, a forma como esses encontros na vida, enquanto encarnados, podem se encontrar em vários momentos diferentes da vida, né? Então, procurar viver cada circunstância de forma inteira, de forma sem ilusão, sem fixação, sem obsessão. Então, esse que é a mensagem de hoje, né? Para quem quer entender um pouco mais de forma responsável a jornada de chama gêmea. Então, não vamos deixar que a gente se seduza pelas romantizações vazias que o tema tem, né? Vamos tomar mais cuidado com a nossa mente, com o que a gente faz com o nosso tempo, com o nosso pensamento, porque pensamento atrai, né? Pensamentos atraem sentimentos, sentimentos muitas vezes atraem energias. Então vamos cuidar dessa energia, vamos cuidar dessa jornada, vamos compreender as coisas de uma forma amorosa, equilibrada, sem realmente
cair na tortura, né, dos sentimentos, das dores que esse processo traz, né, fazendo, na verdade, de cada dificuldade uma possibilidade de aprendizado e de crescimento para o bem, entendendo que o nosso bem, ele vem primeiro, o amor próprio, ele vem primeiro do que tudo. Então, quem se ama, quem se cuida, se preserva, não fica em relacionamento abusivo, mesmo que acredite que aquela seja uma alma destinada, né? As almas não são destinadas para ficar uma com a outra. Muitas vezes elas são destinadas a passarem pela vida uma da outra, para crescerem juntas, para enfrentarem desafios. E as escolhas que são feitas nesse processo é que determinam o caminho espiritual. E não necessariamente a teimosia, a resistência, né, de não soltar, de não deixar ir, de não permitir entender que aquela circunstância, aquele momento não seja ideal, né? E independentemente do sentimento, muitas vezes esse encontro de jornada de chama gêmea é tudo sobre isso. Independente dos sentimentos, é preciso conciliar razão e emoção, né, para fazer escolhas que levem para o crescimento, porque na verdade esse encontro ele veio para despertar a consciência, para despertar espiritualmente. Ele é o início de um processo, de uma longa jornada, onde é necessário acolhimento, suporte espiritual, muitas vezes suporte profissional, né, para que você saiba lidar com os seus processos espirituais que vão desencadear a partir desses encontros. Na verdade, um encontro de chama gêmea, e eu vou me aprofundar nisso em outros episódios, ele acontece especialmente para despertar a mediunidade de pelo menos uma dessas pessoas de forma muito rápida, né? A mediunidade ostensiva, uma mediunidade de trabalho que essa pessoa vai ter que assumir como chamado. Lógico que ela tem o livre-arbítrio, sempre vai ter o livre-arbítrio, mas é um compromisso espiritual muito sério, muito profundo e que vai desencadear a partir desse encontro. Então é importante entender isso e direcionar esse encontro, esse caminho, esses conflitos, tudo para essa compreensão de que é um propósito maior. E aí focar, né, nesse propósito maior para entender aí o que é o amor verdadeiro, né, que é um amor de alma, que fortalece, que constrói e jamais destrói. Mas muitas vezes isso não acontece igual no conto de fadas, né? É um processo de crescimento que envolve desafios. Então é isso. Na verdade, embora não seja nada romântica, como muita gente quer acreditar, mas é uma das jornadas mais lindas que uma alma pode viver, né? Ela é intensa, é profunda, é desafiadora, e eu espero que esse episódio tenha contribuído para quem chegar até aqui e que possa refletir e ouvir, para enxergar com clareza, para se acolher com mais amor e buscar o cuidado que merece, caso esteja vivendo um processo intenso aí numa jornada de chama gêmea, ou acredite estar, porque, como eu falei, dentro do processo teremos muitos acreditando estar nesse processo para que possam crescer. Então, não faz muita diferença se você tem uma confirmação ou não, que é o que muita gente busca, às vezes através de buscando respostas imediatas, fenômenos, será que é, será que não é? Não tem, né, no destino. Deus não permitiu que ninguém tenha respostas prontas. A gente precisa viver o que a gente precisa viver e a gente vai descobrindo sozinho e através, né, da nossa equipe espiritual, do apoio espiritual que a gente vai recebendo e aprendendo a se conectar, né, o que é ou não o nosso caminho espiritual. Então, o caminho espiritual não tem resposta pronta. É dia a dia, passo a passo, acolhendo aquilo que a gente recebeu, no caso de um encontro profundo, compreendendo esse encontro, buscando o melhor desse encontro, né, e direcionando a nossa vida aí para um caminho de crescimento.